Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, que alegria estarmos aqui para o nosso estudo, né? O estudo do livro Os Mensageiros, e damos as boas-vindas a todos os nossos amigos que estão no chat, Lina Calil, Urânia Lima, que é o novo membro, e a todos aqueles que vão chegando, né? E participando conosco aí, com os comentários. Oi, Beatriz, boa noite. E que possamos ter um bom estudo, né? Que fiquem algumas lições para o nosso aprendizado. Então, para nós prepararmos os nossos corações, nós escolhemos aqui uma página do livro Vida Feliz, que diz assim, é a mensagem 53. Examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Trabalhas, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra. Às vezes, nenhuma dessas concessões lhe facultas. O homem não é somente o corpo-mente. Antes de tudo, é o ser espiritual que conduz os implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Então, esse é o recadinho, né, de Joana de Ângeles nesse livro, nesse pequeno, grande livro, né, Vida Feliz, onde ela vem sempre nos trazendo esses lembretes aí importantíssimos, né, para a nossa vida cotidiana, para o nosso preparo, né, do nosso dia. Então vamos orar, queridos amigos, nesse instante, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, aos falangeiros de Caibar Schutel, que possamos ser intuídos, ser abençoados enquanto estivermos aqui, fazendo uso da palavra, trazendo as reflexões desse capítulo, de mais um capítulo do livro Os Mensageiros, e que possamos guardar no nosso íntimo as lições da noite. Abençoe a todos os nossos companheiros aqui presentes, aqueles que verão o vídeo mais tarde. Enfim, Senhor, que todos possamos colher do teu coração as benesses de amor e de bondade que emanam de ti. Obrigada, Senhor, fica conosco e que possamos, desde já, estarmos nessa abençoada tarefa. Graças a Deus. Então, queridos amigos, hoje nós vamos continuar, né? Excelente mensagem, né, Lina? E hoje nós vamos abordar um assunto, né, que nós achamos pertinente essa mensagem, né? Abrimos ao acaso, mas como o acaso não existe, né, veio assim a calhar e nós falamos, opa, é essa mesmo. Então, acho que vocês vão entender aí o que nós estamos falando. Então, vamos ao capítulo 47, né,
do livro Os Mensageiros, que vem falando do trabalho ativo. E esse capítulo ele se chama Trabalho Ativo porque finalmente vai começar aquela reunião que os preparativos já começou lá no capítulo anterior, né? Os detalhes de tudo, as explicações de todos aqueles preparativos, né? De quem iam participar, e André Luiz nos discorrendo sobre a parte espiritual, e agora chegou o momento da reunião. Na verdade, não é uma reunião mediúnica que vai acontecer, é uma reunião, digamos, pública, porque está aberta a algumas pessoas que vão estar ali para receber o conteúdo evangélico, né? E que vai ser dado pelo Bentes, né? Que foi aquele companheiro que atendeu no capítulo, acho que uns 2 capítulos anteriores, ele vem falando com aquele senhor, não sei se vocês se lembram, que discorria sobre a mediunidade e tudo mais. Então, é ele que vai ministrar, né, o conteúdo evangélico nessa reunião pública. E a gente vê ali, né, que no capítulo anterior o André destacou a pilha de papeizinhos, né, com os pedidos de prece, e agora a dona Isabel vai estar atendendo no receituário, né, e dando as orientações àqueles que estão ali buscando essas receitas médicas, né, o receituário. Então, é isso que nós vamos conversar hoje, né? E tendo um outro olhar, nós vamos observar que é também um recadinho para nós, porque são fatos, são as situações que ocorrem nas nossas reuniões públicas e que nós vamos nos identificar ali, né? Muitas vezes experienciamos essas situações e outras vezes sabemos de histórias e vivências que aconteceram dessa forma. Então, vamos lá. Então, o André Luiz começa o capítulo, né, dizendo: a interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente ali na reunião, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Quer dizer, ele vai estar interpretando, mas certamente se recebendo a intuição daquele mentor espiritual que está ali presente, né? Fornecendo a ele condições para estar trazendo, né, a explicação, a reflexão. Boa noite, Ana Ribeiro, seja bem-vinda. Acho que você está no Recife, né? Seja muito bem-vinda. E o nosso estudo é interativo, né? Lembrando aí aqueles que estão chegando, e podemos estar colocando aí no chat todas as colocações, comentários, né, que vocês desejem fazer. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, ele diz, né, o André está narrando, né? Então, na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Ele está comparando a psicosfera dos encarnados e a psicosfera dos desencarnados. Então, ele diz que não tem assim a mesma harmonia. Então, ele observava que tinha uma instabilidade de pensamento, ou seja, não acontecia aquela comunhão de pensamentos que é o ideal, né? Então, a expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória, né? Nós até trouxemos uma imagem que eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouquinho, né, sobre essa observação que André Luiz está fazendo. E que ocorre porque o nosso pensamento, quando não tem aquela disciplina, aquela concentração necessária, muitas vezes ele foge, né, daquele ambiente que nós estamos. Então, várias vezes nós precisamos de trazer novamente a nossa atenção. Isso é muito comum acontecer.
Mesmo nós que já temos experiência, que já temos conhecimento, é provável acontecer, é possível acontecer. Então, André relata isso, que vai servir de subsídios, né, para nós, que nós devemos estar atentos a esses detalhes. Então, ele diz que, de quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios por parte daquelas pessoas na assistência que estava ali, né? Determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel, como também a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, ou o fio da meada, como nós costumamos dizer, né? Tal qual se dizia na linguagem comum. Colaboradores ativos estabeleciam o ritmo quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham inquietos em demasia. Então, ele está ressaltando aqui essa importância da nossa responsabilidade nesse momento em que nós estamos numa reunião pública, né? Na reunião mediúnica, é quase que não precisamos de trazer esse conhecimento, porque ali deve primar essa comunhão de pensamentos, né? Porque nós estamos ali para estarmos trazendo as nossas ideias, focando no que está sendo falado. Mas a reunião pública, nem todos sabem disso, né? Então, ele está ressaltando aí que várias mentes daquelas pessoas que estão ali no recinto estavam pensando em coisas que nada tinha a ver com o que ele estava falando. E isso atrapalhava ali a médium que estava se preparando para receber as intuições do alto, né? Receber as receitas através da mediunidade, e também a questão do próprio orador, né? Isso acontece muito, né? Quando o orador está falando sobre qualquer tema, é importante a nossa vibração direcionada para que ele tenha pensamentos, né, objetivos, condizentes com o que ele está, né, falando, que seja intuído, que seja envolvido pelos amigos espirituais, que certamente estão ali na reunião pública, né? Seja bem-vindo, Lúcio. Que bom. Lúcio chegou aqui agora nos bastidores, nós estávamos até agora aqui pensando, será que o Lúcio vem, será que não vem? Mas ele chegou agora, e boas-vindas para ele, né? E ele está aqui já colocando os seus comentários, sempre necessário uma sustentação. Então, isso mesmo, nós que estamos ali na assistência, embora muitas vezes a gente pensa que não estamos fazendo nada, né? Estamos simplesmente assistindo a reunião, nós estamos dando suporte àquela reunião, nós estamos oferecendo os nossos fluidos, que os espíritos, por exemplo, a Dona Isabel, que vai receber esse receituário, né? Os espíritos que estão ali, né, que sabem das necessidades de cada um, já estão direcionando o tratamento. A gente, no final da reunião, a gente toma o passe, mas, na verdade, nós já fomos tratados durante a palestra, né? Então, a importância de nós estarmos conscientes da nosso papel, né? Então, isso é muito importante. Então, ele vai continuar aqui, né? Deixa eu colocar as observações aqui da Lina, né? Que ela diz que o nosso pensamento é muito fugidio. Sim, isso é comum, né? Nós ainda não temos esse preparo que os amigos espirituais têm, né? De estarmos ali conscientes naquele momento total, né? A gente vê aí o Aniceto, a gente vê o Alexandre, né? Falando dessas situações, e a gente vê que eles têm um domínio total, mas são espíritos
que já galgaram, né, patamares mais elevados, embora ainda tenham as suas imperfeições, que estão ainda buscando a sua evolução espiritual no mundo espiritual, mas já tem uma bagagem bem maior que nós. E no mundo espiritual também, nós temos maior consciência. A gente sabe que quando encarnados, a matéria tem uma certa influência, né, sobre o espírito. Então, precisamos de estar muito atentos. Então, ela diz, principalmente se estivermos preocupados com alguma questão, com certeza. E aí ela diz, por isso, nas reuniões mediúnicas, aprendemos as técnicas de relaxamento para melhor concentração. Essas técnicas, né, elas devem ser desenvolvidas sempre à frente, né, sobre essa questão da consciência. Essa nossa... Deu uma caidinha rápida aí na internet. Essa nossa concentração, esse esforço para estarmos trazendo o nosso consciente, o nosso espírito, né? Naquele momento ali, estarmos focados na importância da reunião. Então, ele vai dizer, de quando em quando surpreendíamos, aliás, já li esse, deixa eu passar aqui. Mormente, os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme responsabilidade, é o que a gente estava falando, né? A mente lhes vagava, muito longe dos comentários edificantes. Via-se-lhes distintas imagens mentais. Quer dizer, os espíritos têm essa condição, né? Eles nos fotografam, eles sabem o que vai no nosso pensamento, eles sabem o que vai no nosso íntimo. Então, eles estão ali vendo o nosso interior, né? Então, ele diz que podia ver essa irresponsabilidade, essa mente que vagava, né? Muito longe dos comentários edificantes. Via-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. E é muito comum isso, né? Muitos vão na casa espírita levando as suas questões e querem as soluções imediatas. E a gente sabe que nem tudo depende dos espíritos, depende de nós também, de estarmos receptivos, de estarmos prontos para receber, de estarmos prontos para sermos atendidos. E aí eu coloquei aqui, olha, não sei se vocês vão visualizar essas imagens, né? A gente vê aqui, olha, alguns companheiros, não sei se vocês estão vendo, deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui, ó. Alguns companheiros estão dormindo, é muito comum, né? A gente vê as pessoas cochilando na reunião, né? Então, ali, muitas vezes, começam a ficar sonolentas, né? Outros estão ali pensando no futebol, esse senhor aqui, ó, pensando no futebol, o outro pensando lá na novela, o outro pensando em situações, né, ligadas a questões, né, de interesse, cada um, e a gente vê ali, ó, o palestrante está falando sobre a intuição do companheiro que está ali para ajudá-lo, para intuí-lo, para dar a coordenação espiritual à reunião. E a reunião está se processando. Mas a gente vê, olha, só esse rapaz aqui nessa figura, deixa eu botar assim, né, para você ver, só esse rapaz aqui que está com um pensamento mais elevado, porque ele está pensando lá na parábola do bom samaritano, né? É o único que está ali de acordo com aquela ambiência. Mas a gente vai ver que, mesmo assim, os espíritos estão atendendo, estão desenvolvendo o seu trabalho, né? É perfeita essa imagem, né, Lúcio? Então, a gente vê que é uma coisa, assim, impressionante, mas nós já... Quantas vezes a gente está na reunião
e a gente pensa lá, né, nos afazeres que nós temos que em casa, na consulta que nós temos amanhã no médico, né? O cara ali pensando no futebol, né, que às vezes está ocorrendo naquele momento, naquela hora, né, se for à noite. E a gente vê que o nosso pensamento, como a Lina falou aqui, né, é fugidio. Então, nós precisamos de estar atentos em sentimento, em pensamento, de acordo com aquilo que está sendo desenvolvido ali, porque é um trabalho muito sério. A gente viu no capítulo passado os preparativos que André estava discorrendo ali para que essa reunião ocorresse. E aí, quando começa o desenvolvimento da reunião, os espíritos têm mais que tratar dos encarnados que estão ali e também atender os desencarnados que estão, no caso, escolhidos ali, né, para serem atendidos, mas também nós que estamos no trabalho precisamos dessa assistência. Então, a gente dá mais trabalho aos espíritos, né, do que a gente poderia pensar. Então, nesse momento, estamos recebendo esse puxãozinho de orelha aí do André Luiz. E a Ana coloca aqui: todas as tarefas do recinto do centro devem ser plena de vibração positiva. Com certeza, nós precisamos de estar nesse momento aí conscientes, né, essa nossa responsabilidade. Ela fala, às vezes, até com o celular. Infelizmente, né, Ana? A gente vê nos nossos dias atuais pessoas, como ele diz aí, né? Pessoas que não conhecem ou que não estão conscientes dessa responsabilidade que nós temos ali, vendo o celular, né? Passando a vista lá na última mensagem que chegou lá no WhatsApp. Isso não é assim uma coisa rara, é provável que aconteça. Então é importante nós falarmos desse momento que André Luiz está chamando a nossa atenção, né? Porque as pessoas precisam de saber o que ocorre numa reunião pública. Eu até deixei aqui do meu lado, olha, esse livro que eu já falei nele aqui, ele é muito importante. O Lúcio até falou que na casa espírita dele estudaram capítulo por capítulo, que é o Dimensões Espirituais do Centro Espírita, e deveria ser estudado mesmo, né? Porque o Manuel Filomeno de Miranda fala aqui que é um recinto que recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali realizadas, né? Então, a gente sabe que vai os espíritos desencarnados, às vezes só tem poucas pessoas, por exemplo, 3, 4, 5 pessoas numa reunião pública. Não é nada difícil acontecer isso agora, nos nossos dias, após a pandemia, com essa... Pelo menos aqui no Rio de Janeiro acontece isso, né? Pouca frequência na reunião à noite, devido à violência, ao medo de sair à noite. Então, as pessoas, às vezes, vão em número menor. E ocorre da gente, às vezes, pensar que aquela reunião é de menor importância. E não sabemos a quantidade de encarnados que é atendido ali. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, continuando aqui, ele diz, né, que Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Olha aí, outro puxão de orelha. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada. Os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Quer dizer, muitas vezes as pessoas estão assim, aparentemente, fisicamente, né, aparentando que estão realmente concentradas e daqui a pouco estão cochilando, né? Ou então a gente quer essa resposta rápida de uma concentração profunda quando não estamos preparados, não temos o hábito, não temos o exercício da concentração, da meditação, não conseguimos deixar
o nosso espírito, nosso pensamento ali naquele momento, né? Ana, o nome do livro é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Ela está pedindo aqui, é da Sueli Caldas Schubert, sabe? Ah, o Lúcio colocou aí, olha. Dimensões Espirituais da Casa Espírita, do Centro Espírita, né? É da Sueli Caldas Schubert. Ela faz um apanhado de apontamentos, né? Dos livros de André Luiz, dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, e ela vai trazendo muitas coisas importantes a respeito de tudo o que acontece no Centro Espírita. É muito interessante esse livro. Então, ela mais à frente aqui, ela vai trazer uns conteúdos que, se der, a gente coloca aqui. Então, a gente vê aí essa falta, né, de discernimento, de conhecimento, né, para estarmos trazendo essa problemática da concentração através dos nossos exercícios, das nossas posturas diante do mundo, né, diante da nossa educação moral, que a gente deve estar primando, a gente vê lá no Livro dos Médiuns, né? A importância do médium estar sempre preocupado com a sua educação moral. Então, isso é de total importância, né? E aí ele diz, entretanto, Aniceto continua, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Então, ele traz aí a definição da concentração. O que é concentrar? Congregar alguma coisa, congregar os pensamentos, os interesses ali, naquele momento. Então ele diz, ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhe dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são, né, vamos dizer que a pessoa não tem essa preocupação, então são cultores da leviandade, da indiferença, da maledicência, do erro deliberado, que ele diz, e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outros, quer dizer, a gente exige do outro, mas não cuidamos de nós, que poderão concentrar nos momentos fugazes do serviço espiritual. Então, se a gente leva uma vida assim, né? Mal menos, como a gente brinca, né? Sem estarmos conscientes desses nossos deveres espirituais para conosco mesmo, para com os nossos guias espirituais, para com o trabalho de Jesus, o que nós podemos esperar naqueles momentos que estamos ali, de 40 minutos, de meia hora, naquele momento do trabalho espiritual, né? Então, não é ali o local de nós nos aprimorarmos, nós nos aprimoramos fora do trabalho para que no momento do trabalho nós estejamos em condições. Isso que ele quer dizer, né? Então ele fala, eu até coloquei em negrito aqui, né? Boa concentração exige vida reta. O que é vida reta? É nós nos primarmos para termos essa atenção necessária, esse cuidado, né, com a nossa vida de relação, com a nossa vida em sociedade, com a nossa vida em relação aos ambientes onde nós frequentamos, né? Não devemos ter por exemplo, uma carteirinha para quando chegamos no centro espírita, nós colocamos aqui, né, no nosso peito, e um crachazinho. Mas quando nós estamos lá fora, como é que é a nossa atitude? Como é que são as nossas ações? Então, isso é muito importante nós refletir. Os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais, na meditação, de ordem superior. Por isso que nós gostamos dessa página que nós lemos aqui no início, né?
onde a Joana vem nos dizendo como é que deve ser o nosso dia. Isso não é só no dia de nós irmos à casa espírita, né? Mas deve ser todos os dias. A nossa leitura de manhã, ao levantarmos, a nossa prece de agradecimento, a nossa reflexão, mesmo que seja por 5 minutos, né, daquilo que nós lemos, a atenção com as nossas tarefas, o cuidado no trato com o outro, isso é uma atitude indispensável a todos nós que queremos nos aprimorar, né? A Alina está dizendo que a meditação ajuda muito, né? E a meditação também, ela é um treino, né? Porque no início tem muitas pessoas que começam, funciona, ela diz, funciona como recurso valioso para o reajuste mental. A Joana mesmo indica, né, a meditação como esse recurso. Mas a gente dá mais equilíbrio, ajuda na concentração, né? Ajuda a nos desligarmos do ambiente externo, a trazer o nosso pensamento para aquele local onde nós estamos, né? Então, isso é importante, mas no início, quando nós começamos a praticar a meditação, como é que nós atuamos? É difícil, né? Então, exige esse preparo, essa constância, né? Se nós queremos realmente estarmos livres das invasões, né, externas que vêm, porque isso é normal acontecer, até que nós tenhamos aquele domínio. Sim, é maravilhoso, né, Lina? Maravilhoso. E a sensação, depois de um trabalho de meditação, uma visualização, alguma coisa que nos trabalha o íntimo, né, os nossos pensamentos, isso é muito bom, é maravilhoso, é maravilhosa a sensação. Então, ele diz, a atitude íntima de relaxamento, né, ante as lições evangélicas recebidas, não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço da elevação. Quer dizer, exige esse preparo, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios do amor cristão. Aí a gente pensa assim, quantas vezes nós vamos à casa espírita? Tem pessoas que vão todos os dias, mas na atualidade, geralmente as pessoas vão de 1 a 2 vezes, né? Então, nesse período que a gente vai ali, a gente se preparar naquele local não é o ideal, não vamos conseguir. O ideal é nós termos essa disciplina, né? Como o Emmanuel falou para o Chico, né? A disciplina é essa, nós treinarmos, nós estarmos conscientes dessa necessidade. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. E a gente estar consciente, né, dessa necessidade nossa, da nossa limitação, e a gente fazer esse exercício. Tudo que nós exercitamos, nós temos a capacidade, a possibilidade de conseguirmos, né? Então, ele diz, né, como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Então, a gente já tem aí 2 observações muito boas, né, para nosso trabalho, né, da frequência e na nossa atuação na casa espírita. E o André Luiz diz, né, que reparou, então, com mais atenção, os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se impossível qualquer proveito concreto. É aquilo que a gente falava, né? Quer dizer, os amigos espirituais nos tratam, não deveria ser o necessário, mas acontece. Primeiro, eles nos tratam, nos colocam em condições de estarmos ali harmonizados com aquele ambiente para depois fazer o trabalho que eles se dispõem. No livro Os Mensageiros, no livro Os Missionários da Luz, tem um capítulo que Alexandre discorre sobre essa questão, dizendo até de uma forma assim mais grave, né? Nos chamando a atenção com isso, porque ele diz que existem espíritas
que frequentam 10, 15 anos e não mudam a sua postura. Isso não é verdade? É verdade, ocorre. Então a gente tem que estar preocupado em estarmos nos aprimorando cada dia mais, né? Para estarmos prontos para o trabalho, ajudando os amigos espirituais. A Beatriz Adies coloca aqui: disciplina e luta diária para a meditação e querer muito, né, mudar o nosso interior. Precisamos, né, dessa vontade de querer, né, Beatriz? Não é só uma coisa cotidiana, é uma coisa, uma vontade, uma determinação, uma luta diária conosco mesmos. Porque há quanto tempo, há quantas eras nós trazemos essa indisciplina? Então, agora chegou o momento de nós começarmos a trabalhar isso, né? Em nós. Todos nós somos capazes, mas precisamos de entender isso, né? Então, ele diz que, se não fosse o devotamento dos trabalhadores, seria impossível o trabalho ter um proveito. E Isidoro, a gente sabe que Isidoro é o marido, né, o esposo da Dona Isabel, que está no mundo espiritual, desencarnado, ele é um trabalhador, né, e atua ali com outros amigos devotados, trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento daqueles companheiros, conforme a gente viu ali a figura, né, invigilantes, para que fosse possível neutralizar essas influências nocivas. Porque é nesse momento que nós nos tornamos, né, receptivo dessas influências nocivas. Então, eles trabalhavam arduamente para limpar, né, para colocar aquela ambiência de acordo com as necessidades. E a Lúcia está colocando vontade, determinação, disciplina, mudança de padrões mentais, né, Lúcia? Vontade, em primeiro lugar. A gente precisa de conhecer, que é isso que a gente está fazendo, né? Os livros de André Luiz nos traz muitos ensinamentos a respeito dessas necessidades, e a gente colocar essa vontade, não, eu estou, reconhecer as nossas limitações, né? Eu tenho esse determinado problema, então a gente tem que trabalhar dessa forma. E a Lina diz, né, que começar já é um passo. Isso às vezes leva anos, não sei se vocês se lembram, um livro também que eu trouxe uma vez para a gente discorrer sobre algumas anotações da Dona Ivone, que ela diz lá que é o Testemunho de Chico Xavier, né? Onde ela fala lá sobre algumas colocações importantes nesse trabalho da nossa mediunidade, que leva anos, né? Anos para a gente conseguir um passo à frente. Não é de uma hora para a outra, né? Muitas vezes as pessoas começam a participar da educação mediúnica e já querem, em 3, 4, 5 meses, estarem prontas. Às vezes a gente leva a vida toda trabalhando, se aprimorando, conseguindo, às vezes, um passo pequenininho, mas já é importante isso, né? Então, o Isidoro estava ali em trabalho ativo. E ele, né, André, reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes, que estava ali sob a intuição do companheiro, né, do mentor, eram muito mais visíveis entre os desencarnados. Que pena, né? Quer dizer, os desencarnados absorviam muito pouco. Por quê? Por causa dessa falta de conscientização, dessa falta de responsabilidade e o conhecimento mesmo, né? Quando a gente está ali na assistência, como já falamos, a gente acha que nós somos meramente alguém que estamos ali assistindo a palestra. Não, nós somos assim aqueles que têm possibilidade de dar sustentação à reunião se nós tivermos condições, né? A Lúcia diz: reconhecer nossas sombras, imperfeições, dificuldades. O conhecimento é o grande passo para a mudança.
sem culpa e sem muita cobrança, né? Nos perdoando, né, Lúcia? Realmente, a gente reconhecer, realmente eu não tenho ainda essa condição toda, mas eu vou perseverar. Isso que é importante, a gente reconhecer. Então, ele diz que no grupo não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Então, a gente vê a misericórdia, né, dos amigos espirituais. Não estavam absorvendo o conteúdo que era falado, poucos ali, né? Os desencarnados aproveitavam muito mais, mas mesmo assim, todos estavam recebendo consolações diretas, sendo tratados um a um, né? E o sublime conforto. Mesmo assim, a gente vê que a gente, durante uma reunião, a gente sai de lá como? Muito melhor do que quando nós entramos, né? Devido ao tratamento que os amigos espirituais nos oferecem. Finda a interpretação, pouco antes de se entregar, Dona Isabel, ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximava de Isidoro, pedindo emocionada. Aí vem outra questão importante também para nós nos embasarmos, né? E aí a senhora desencarnada diz o seguinte: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha presente nesta reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. Então, a gente vê aí, olha, o espírito queria levar um consolo à filha que estava encarnada, né? Muitas vezes, a gente vai ver a resposta, né? Muitas vezes a gente vê isso, as pessoas às vezes querem chegar numa reunião e a gente recebe até em questão de atendimento, né? O Lúcio mesmo está aí, a pessoa querendo notícias, né? Ah, quando é que eu vou receber notícias do meu pai, da minha mãe, do parente próximo, né, que desencarnou? Então a gente vê aí, aqui no caso contrário, a mãezinha quer se comunicar com a filha que está ali presente na reunião. Mas olha o que os amigos espirituais vão falar para ela. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, quer dizer, o Isidoro queria ser útil. Depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado ali da reunião, né, que tem uma hierarquia, a gente sabe, que se colocava ali entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para André. E aí ele diz assim: minha irmã, o nosso nobre Anselmo, que é esse responsável, não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. Então, o que ele está dizendo para ela? Olha, a sua filha ainda não está em condições de receber essa bênção. Porque se houver a permissão, o que vai acontecer com essa moça? Ela vai estar sempre querendo falar com a mãe, querendo receber orientação, e isso, ele vai dizer mais à frente, vai interferir na caminhada dessa mãe, que está lá no mundo espiritual. Ela tem que continuar, ela tem muitas coisas para rever, ela tem muitas coisas para estar colocando em equilíbrio para poder continuar a sua caminhada. Então, a gente vê aí o porquê, muitas vezes, nós não recebemos notícias dos nossos familiares, né? Às vezes é nós mesmos, somos nós mesmos que não estamos em condições de receber. O espírito, às vezes, pode nos dar alguma notícia, algum conselho, mas nós não estamos psiquicamente preparados, né? E aí, e como a senhora denotasse uma certa tristeza, né? Isidoro continuou em tom fraternal.
Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender, quer dizer, não atender o seu pedido. A medida, agora ele vai falar, olha, a medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Quer dizer, isso já era hábito dela, né? Depender das situações que a mãe certamente resolvia por ela, que a mãe, né, dava aquela orientação, que ela não sabia aproveitar os conselhos, ensinamentos, a educação que a mãe deu ao longo da vida e agora colocar em prática. E ela precisava de descobrir isso sozinha agora, nesse momento, né, de necessidade. Então, a gente vê aí, né, que ensinamento maravilhoso. E ele continua, prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse, quer dizer, a irmã desencarnada, se visse perturbada em sua nova carreira espiritual, na sua nova dimensão, nas suas novas tarefas. A gente viu aí nos livros que já estudamos, né, que nós chegamos no mundo espiritual, logo que o espírito tem condição, ele assume determinadas tarefas, determinadas ocupações, para que ele possa continuar a sua evolução espiritual. A gente viu isso com André Luiz, né? Então, todos nós temos essas oportunidades, né, quando nós estamos prontos. Mas, no caso, a filha, a jovem, né, fosse interferir nesse desempenho das suas atividades. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto seu coração deve permanecer em liberdade por nobre merecimento, conquistado a preço de suor e lágrimas quando na terra. Então, ela viveu a sua vida com responsabilidade e agora a filha deveria aproveitar o que foi ensinado a ela, né? E ele diz, considerando embora o caráter sagrado do amor em sua feição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la, compreende? A gente vê amorosidade, né, na fala do Isidoro. Não se atormente com esta impossibilidade transitória, quer dizer, por enquanto ela não pode, um dia ela vai estar em condições. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar, porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos em momento algum. Embora aparentemente ela estivesse ali, abandonada, triste, né, chorosa com a ausência da mãe, ela estava recebendo, quem sabe, do amigo espiritual, do protetor espiritual, orientações, intuições a respeito do sono, e aí ele vai dizer sobre isso para ela. E é o que a gente sempre diz aos nossos companheiros que buscam essas notícias, né? A gente aconselha isso, olha só. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, dessa forma que ela queria. Mas podemos recorrer ao método indireto, quem sabe? Amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. A interpelada sorriu confortada e obtemperou. É verdade, devo compreender a nova situação. Quantas vezes, né, a gente fala isso para as pessoas? Você agora não tem condição, talvez o espírito não tenha condição de trazer uma mensagem, mas nós podemos encontrar, através da nossa alma emancipada através do sono, com os nossos entes queridos. E quantas vezes nós sonhamos, né, com aquele ente querido que a gente se abraça, a gente se emociona, e a gente acorda, às vezes não lembra o que ocorreu, mas a gente tem aquela sensação que realmente estivemos com aquela mãezinha, com aquele paizinho, com aquele ente querido, né? Aquele amor que partiu antes de nós. Então, isso é um ensinamento muito bom para nós guardarmos, para nós estarmos prontos para ajudarmos alguém, para entendermos alguns
algumas questões. E aí ele continua. Nesse instante, acercou-se de Isidoro, agora uma outra entidade, né? Uma entidade amiga, que solicitou agora fez um outro pedido. E ele fala: meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. Esse caso também é muito importante. Então, o esposo espiritual de Isabel, Isidoro, né, tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Então, a gente vê aí que a espiritualidade também, no momento em que nós somos rebeldes, no momento em que nós somos imaturos, crianças, infantis, né? Aí eles negam, entre aspas, né, o auxílio a cada um, a quem está dessa forma, né? A quem se posiciona dessa forma, porque a espiritualidade não está à nossa mercê. Então, a gente tem que ter a responsabilidade, né? De ver aí, ó, providenciar a obtenção dos conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele reconhecesse esforços. Então, quantas vezes a gente vê as pessoas, né? Às vezes chega na casa espírita, nem vou referir ao receituário, mas às vezes até através do passe, né? O que o passe não é para sempre, né? A gente tem que ter esse auxílio, é um grande auxílio, mas chega um momento em que nós já estamos, né, estabilizados, já estamos. Então, chega o momento de nós oferecermos os nossos recursos, né? E não nos utilizarmos dele a vida toda. No caso aqui do nosso companheiro, ele fala, né? Não se resolve, quer dizer, o rapaz, não se resolve adquirir os remédios indicados, e quando se obtém por obséquio dos amigos, despreza os horários, julga-se superior ao método, critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Quantas vezes a gente vê as pessoas pegarem receitas, né? Essas receitas mediúnicas que vêm através de um espírito que está ali, né? O doutor Bezerra, que se utiliza muito dessa faculdade mediúnica, né? De muitos médicos que a detêm, e outros tantos médicos que não são de renome, de nome conhecido, mas que estão nesse trabalho. Aí a pessoa não compra o remédio, né? Não toma, se compra, não toma na hora que tem que tomar, esquece, né? Às vezes critica, isso aí é um placebo, né? Quantas vezes a gente vê falar isso, né? Aí eu não acredito nisso, não. Eu vou tomar, mas eu não acredito. Então, o que a gente pensa desses companheiros que estão agindo dessa forma, né? Criticando as indicações obtidas. Então, nesse momento, a espiritualidade se nega no sentido assim, né? Vai oferecer os recursos a outros que necessitam, a outros que valorizam. E aí ele diz, naturalmente, não estou agastado com isso. Ele explica, não estou zangado com isso, como adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Olha aí que lição. Então, a gente tem que se colocar receptivo, né? A gente, às vezes, quer a cura, a gente quer a medicação, mas como é que é a nossa postura diante disso? Qual é o nosso respeito a esses amigos espirituais que se devotam tanto, que se aplicam, né, com seriedade, com responsabilidade, trazendo aqueles medicamentos necessários ao nosso tratamento? A gente vê isso, inclusive, nos próprios
no âmbito físico, né? Pessoas que não levam a sério o tratamento médico, né? Às vezes está com a glicose altíssima, não faz o devido, as observações necessárias para que possa haver a melhora. Então, essa ajuda espiritual, ela vem, mas no momento em que nós não estamos prontos para receber, eles não vão nos oferecer nada, porque nós não estamos receptivos, né? Psiquicamente e também na questão do amadurecimento espiritual, né, de cada um de nós. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da fraqueza contundente. Quer dizer, ele falava com amorosidade, mas mostrando àquele tio, né, aquele tio do Amaro, o porquê, né, que ele não seria mais ajudado. Então, aí a gente vê, né, a pessoa, às vezes, que busca o tratamento anos e anos e anos, e não melhora. Como é que eu estou nesse momento? Aí a gente tem que olhar para dentro, né? Como é que eu estou recebendo essa orientação? Como é que eu estou diante dos deveres que eu devo ter diante dessas orientações? Isso é bem sério, né? E aí o serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, quer dizer, a médium, né, comovia meu coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação em nome do mestre. Olha que coisa, né? Lamentável isso. Por questões nossas, dificuldades nossas. Isso, André Luiz falou lá em 1949, por aí, né? A gente hoje não enfrenta essas situações, isso é um alerta para nós, né? Estarmos atentos às nossas posturas. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar do que receber. Essa é a mensagem também de Jesus, né? O servo de todos, né? Primeiro a gente tem que aprender a servir antes de sermos servidos. E muitos de nós queremos ser servidos, né? Então, isso é uma reflexão muito assim autêntica para os nossos dias, para o nosso trabalho como espírita, como trabalhador espírita na seara de Jesus, e um alerta, né, para nós estarmos atentos aí. E vamos colocar aqui as colocações dos nossos amigos. A Lina diz: grandes exemplos, grandes lições nos trouxe André Luiz através do Chico. Excelente trabalho dos queridos irmãos. Muito bom, eu também gostei muito dessa lição. Os Mensageiros, o Lúcio está falando, é um livro espírita psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com autoria atribuída ao espírito André Luiz, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1944. Nós falamos de 49, quer dizer, mais antigo ainda. Então, a gente vê que é super atual aí as colocações, que nós podemos aproveitar totalmente para a nossa responsabilidade, para o nosso aprimoramento no trabalho, né? E é isso. Então, chegamos aí ao final do nosso capítulo, né? Lúcio, aparece aí para comentar alguma coisa que você tenha. Você está atento aí, né? Muito bom, né? Muito bom, né? Eu achei o interessante, é que eu estava vendo aqui, relendo esse capítulo, te acompanhando aí, né? Uhum. E ontem eu fiz uma palestra presencial lá no Centro Espírita, né? E tinha uma pessoa que, por coincidência, depois eu dei carona para ela, falou assim: nossa, deu uma cochilada lá no estudo, que eu estava tão cansado, que já foi até querer justificar, né?
Mas quando a gente está fazendo a palestra e a gente nota, assim, nossa, eu estou errando, será que tá tão monótono assim que o pessoal está dormindo, Pois né? é. Então, assim, abala a gente. Eu não sei você, mas a gente chega a ficar até meio sem graça, né? Será que não está Fica. interessante o que eu estou falando, né? Será que ninguém está, né, acompanhando o meu raciocínio? E isso realmente nos atinge, né, Lúcio? Atinge. Porque a gente não tem assim aquele preparo de oradores. Então, nesse momento que a gente está vê as pessoas dispersas, a gente também entra naquela, igual a dona É. Isabel aí, que estava difícil, né? Para Aí ela, a gente só pensa assim, eu só penso assim, me ajuda aí, senhor. Vamos eu continuar, também, né? Porque o trabalho é nosso, né? E da porque a mesma gente forma, né, gente? Aqui também, aqui também a gente sente quando vocês isso. participam, é uma maravilha. A Quando gente vocês sente o quê? participam, A gente sente quando a gente sustentação vê quando a os gente fala. comentários aqui, as atenções ao que a gente está falando, né? Funciona dessa forma também. A gente vê que as pessoas estão acompanhando o nosso raciocínio. Não que a gente esteja fazendo o melhor estudo, não é esse o objetivo, mas que nós sejamos entendidos naquilo que nós estamos colocando. Hoje, por exemplo, foi muito bom, né? Mas quando não tem nenhum comentário, a gente fica, né, meio inseguro. Será que ninguém está entendendo, né? Será que eu estou falando difícil? Será que eu estou falando coisa com coisa? É complicado, Fazer só um né? comentário também, Thelma, sobre o que você Ah, comentou sobre, às vezes, na casa espírita tem pouca gente encarnada. é. E a gente aqui já passou a época também, gente, que tinha pouca gente. Né? Aham. Hoje a gente sabe que a frequência é menor em função até do retorno ao presencial, normal. E tem uma vez que, numa pergunta, eu estava até no Rio de Janeiro na época, né? A gente, lá nos nossos encontros do Espiritismo.net, né? Que acabado de mudar de IRC Espiritismo para Espiritismo.net, e alguém perguntou lá, né, que o Caibá, era entrevista com o Caibá Schutter, gente. E tem até um livro que foi editado pelo CELD, né, Centro Espírita Leon Denis, que fala sobre o título do livro é Caibá Responde, sobre as perguntas que fazia. Aí uma pessoa fez uma pergunta assim: olha, quando a gente abre a sala virtual e tem só uma ou duas pessoas, será que está na hora de a gente parar o estudo? Aí o Caibá respondeu: olha, tem uma ou duas pessoas encarnadas. Mas Uhum. para cada encarnado tem pelo menos 30 desencarnados. Com certeza. E o interessante é que um companheiro nosso, muito querido, falou assim: isso aí é o espírito colocando isso aí para incentivar a gente. Aí Hum. um dia ele recebeu uma mensagem, colocou: o plano espiritual está com vocês, estamos retransmitindo. Ele falou: nossa, aquilo é verdade. Gente, Caibá não ia enrolar a gente, não. Com certeza. Então, E esses aí, na trabalhos. espiritualidade, né, Lúcio? Eles têm equipamentos muito mais avançados do que nós aqui, né? Oh, Quanto tempo tem que André Luiz fala nesses computadores, né, nessas imagens que são vistas lá em equipamentos que nós ainda não tínhamos nessa época que ele fala, né? A sim, internet para nós é de uma década para cá, não sei, talvez um pouco mais, mas os espíritos têm equipamentos muito melhores, né, do que o nosso, que detectam a alma, que detectam o nosso íntimo, né? E eles também, né, livres do corpo físico, conseguem ver aí que o André relatou isso, né? Conseguiam ver os desequilíbrios daquelas mentes, né? Pensando em situações que não tem nada a ver. não, só de pensar. Esse livro, Os Mensageiros, 1944, né? É Uhum. o mesmo ano do Nosso Lar. Nosso Lar também foi em 1944. Aquele sistema de comunicação que tinha lá no livro Nosso Lar, que nós já estudamos aqui, quer dizer, É. nem tinha nada aqui na Terra. Não tinha. E, Você lembra e aquele último capítulo que a dona Laura ia encarnar? Eu nunca me esqueço desse capítulo. Dona Laura ia encarnar para formar uma família com um marido que já estava aqui encarnado, né? Com 4 aninhos ou menos, numa família, e ele é levado para lá, né? Através daqueles projetores, é revisto
as situações necessárias para ele rever, sem estar interferindo na sua lembrança, no seu esquecimento do passado, né? Você vê, são coisas que a gente vê que tem que ter um equipamento, tem que ter tecnologia, que a gente não tinha. Isso. Eu comento umas coisas, eu falo assim, gente, é impressionante como que esses livros que foram escritos lá atrás, né? Uhum. Como tem coisas que parecem que foram escritas ontem. Hoje, Ontem, né? Porque chegou para nós aqui hoje. É verdade. impressionante. Muito. Você vê essa questão que André Luiz está colocando aqui, você colocou aí no Dimensões Espirituais do Centro Espírita, né? Gente, a Sueli já pegou isso e colocou para a gente. Nós já vimos e às vezes não prestamos atenção. É verdade, é isso mesmo. Aí E vem a gente entra na casa espírita e às vezes esquece desse detalhe. Não podemos, esquece não, desses gente. detalhes. E para quem perguntou aí, eu não sei, vocês devem ver, por exemplo, na internet se tem PDF. De repente, esse capítulo vocês conseguem. A reunião pública, né? Que é o capítulo 4. Digitem aí o capítulo 4, a reunião pública, às vezes tem. Até, às vezes, a FEB mesmo deixa aquele capítulo, né? Para chamar a atenção do livro. Se não me engano, tem 4 capítulos liberados para Pois PDF é. pela FEB. Vale a pena ler esse capítulo 4 da reunião pública, como é desenvolvido, o que é que acontece na reunião pública, né? Para a gente saber e termos bastante consciência desse trabalho, né? Ajudando os amigos espirituais. Né? E é isso, Lúcio. Então, tarefa cumprida, chegamos ao final do nosso capítulo. Semana que vem vai ser estudado o capítulo 48. Né? Que é uma E sequência, é né, gente? Agora é sequência. O 48, olha o título dele. Estou aqui Medo da morte. No medo da morte, Medo da olha morte. só. Né? E ele é super interessante que esse capítulo a gente já vivesse, muitos de nós vivenciou em reunião mediúnica. Pois é. Interessante. O espírito fala, não, tira daqui, não quero ver. Não. A Lina colocou aqui, ó, que Chico Xavier nos trouxe muitas novidades, por isso é respeitado mundialmente. O André Luiz, esse espírito responsável por essas obras, foi o desbravador, digamos assim, do mundo espiritual. Porque a gente tinha a teoria, né, que Kardec nos traz lá no Céu e Inferno, daqueles espíritos que vêm contar como é que foi o seu despertar, como é que foi o seu... Mas esses detalhes nós não tínhamos, né? Então, André Luiz vem trazer, por isso que a coleção chama A Vida no Mundo Espiritual, né? E é um presente que ele nos trouxe através do Chico Xavier, realmente. E está acabando o livro, tá, gente? Está acabando. Ele vai até o capítulo 51, semana que vem é 48. Pois é. Está acabando. Então, vem aí Missionários da Luz, hein? É um livro imperdível também. O início é um pouquinho difícil, né? Quando ele fala lá da pineal, quando ele vai falando lá de alguns capítulos bem densos, mas muito importantes para nós sabermos. E o mais legal é que, na época que esse livro saiu, o pessoal questionava, essa glândula não vale nada. Pois é. É isso, né, gente? Muita coisa nós aprendemos, né? E essa coleção é para a gente ler, reler e estudarmos, né? Nessa sequência, devagarinho, né? Estarmos assim, degustando, né? Todos esses ensinamentos. Muito bom. Eu também, Lina, gosto de todos eles. É difícil a gente saber qual o melhor, né? Porque todos trazem ensinamentos imperdíveis e que só nos aprimora. É que vai demorar ainda. Eu tenho medo quando a gente chegar no Evolução em 2 Mundos. Mas até lá a gente já está preparado, né? Vamos amaciando. Vamos chegar. É isso mesmo. Então vamos fazer a nossa prece para encerrar. Já passamos aí um pouquinho do nosso tempo. Lúcio faz ou eu faço? Quer fazer? Você falou tão bem, deixa eu fazer. Então tá, nós agradecemos. Vamos à prece. Gratidão, Senhor Jesus.
a palavra que vem nos nossos lábios e nos nossos corações nesse momento. Gratidão à nossa querida Thelma, que fez o estudo para a gente, trouxe as reflexões. Gratidão a André Luiz, esse espírito que veio para nós desenhar o mundo espiritual. Gratidão eterna ao nosso querido médium Chico Xavier. Gratidão, Senhor, ao nosso querido Ismael, que certamente essa turma que fez esses livros estão sob o direcionamento desse espírito bondoso, desse espírito caridoso que vós, Senhor Jesus, designou para tomar conta do Brasil, dessa pátria do Evangelho. Gratidão a Caibachuta e toda a equipe espiritual que sempre nos ampara e nos protege. E gratidão, Senhor, a Tu, Senhor Jesus, que nos abençoou com o Consolador prometido, que nos permite agora estudar o mundo espiritual de uma maneira tão clara que os nossos corações também, aquecidos, agradecem a Kardec por essa missão grandiosa que vós, Senhor Jesus, deste a esse irmão que nos trouxe as luzes desta nova revelação. E é por isso, Senhor, que agradecido nós te pedimos, abençoe a cada um que esteve aqui presente, abençoe a cada um daqueles que vão assistir depois. E, Jesus, agradecidos a Ti e a Pai Criador, nós pedimos então a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo dos mensageiros da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Abraços, amigos queridos, fiquem com Deus, com Jesus, um resto de semana maravilhoso para todos e até mais. Até mais, Lúcio, até mais, amigos.